Boa noite, queridos e queridas. Nós estamos aqui para mais uma mentoria Virando o Jogo, na nossa aula número 5, Decretos Emocionais. Eu quero começar revisando o conteúdo passado, né? Programados para prosperar. Eu quero revisar com vocês os tópicos principais, tá bom? Então vamos lá. Programados para prosperar, nós falamos da mentalidade de escassez. Pessoas que têm, emocionalmente estão programadas para a escassez, para não ter, né? Para viver na dificuldade, viver com menos. E elas nem percebem isso, mas é uma coisa que já está muito internalizada na pessoa. Ela passa boa parte da vida reclamando sem conseguir sair desse padrão, que é um padrão emocional, que é um padrão de significado, que é um padrão que vai limitar a produtividade, vai limitar os resultados na vida dessa pessoa. Então, nós falamos de mentalidade de escassez, nós falamos também sobre essa repetição de padrão, né? Nós queremos resultados diferentes, mas nós repetimos os mesmos comportamentos, as mesmas frustrações, as mesmas decepções. Então, sem romper com esse ciclo, com essa sequência, nós não vamos conseguir resultados diferentes. Enquanto eu plantar manga, eu colho manga. Enquanto eu plantar goiaba, eu colho goiaba. Se eu quero um fruto, se eu quero um resultado diferente na minha vida, eu preciso mudar o meu investimento, mudar aquilo que eu estou aplicando na minha vida. Eu preciso romper com esses padrões e assumir novos comportamentos e novos padrões. O outro tópico que nós falamos foi aonde você está buscando as respostas. Normalmente as pessoas estão buscando respostas nos lugares errados. Pessoas estão imaginando que é uma questão de salário, que é uma questão de emprego, que é uma questão de relacionamento, que é uma questão do outro, porque o outro não faz isso, porque o outro não faz aquilo, porque o meu chefe não concorda, porque o chefe não deixa, porque meus pais estão me atrapalhando, porque meus pais estão reclamando. Nós estamos buscando ou culpando estamos buscando, procurando no lugar errado. As respostas que nós precisamos, as respostas que vão causar e promover transformações significativas, elas não estão fora, elas não estão no chefe, elas não estão no emprego, elas não estão na economia do país, elas não estão no tratamento que alguém próximo está lhe dando, ou sobre o que a pessoa está falando. Essas respostas, elas estão em você. Então, na aula passada nós falamos, pare de olhar para fora e comece a olhar para você. Então, olhe para dentro, o que você está sentindo, o que você está entendendo, o que você está pensando. Porque são estas crenças, esses padrões, esses comportamentos que nascem das suas verdades e dos seus significados internos, é que vão conduzir o seu passo a passo, que vão direcionar a sua vida, ok? E, por último, mas não menos importante, e aí eu trago um princípio da última aula, né? Um princípio da última aula, que é a aula que falava sobre programados para prosperar, é que aquilo que você precisa para iniciar essa jornada de mudança já está com você. É isso mesmo. Você não tem que esperar. Não está lá fora. Não é um dinheiro que você vai receber. Não é uma promoção. Não é uma consideração, um respeito. Não. Nada disso. O que você precisa para essa jornada, esses elementos, esses nutrientes emocionais, eles já estão com você. Mas você precisa descobrir. E aí, hoje, nós vamos trazer um assunto muito legal, um assunto muito importante. A nossa quinta aula, a quinta aula da mentoria Virando o Jogo, fala de decretos emocionais. E eu quero começar essa aula já falando com você qual é o conceito de decreto. O que é que o dicionário fala sobre decreto? Decreto é uma ordem emanada de uma autoridade superior que determina o cumprimento de uma resolução.
O que é que eu quero dizer para vocês? Existe uma ordem, uma determinação, e ela não está guardada fora, ela está guardada dentro de você. E aí essa aula se alinha com a aula anterior, onde eu peço para você olhar para dentro, onde eu falo de uma mentalidade de escassez, onde eu falo de programas emocionais, e agora eu quero complementar essa aula falando de decretos, de ordens, de determinações que podem estar te conduzindo ao fracasso. Ou, para não ter uma mentalidade muito trágica, talvez não esteja te conduzindo ao fracasso, mas esteja mitigando, diminuindo os seus resultados. Você poderia ser muito mais do que você é hoje, mas os seus resultados, eles estão poucos. Você consegue uma coisa aqui, uma coisa ali, mas com muita dificuldade, com muito esforço. E, o mais importante, é muito aquém daquilo que você pode fazer, tá? Então, segura esse conceito. Presta atenção nesse conceito. É um decreto que determina o cumprimento de uma resolução, o cumprimento de um padrão. E aí, qual é a dor da maioria das pessoas? São diversas, cada um traz dor, mas todas estão relacionadas com o resultado. É aquele relacionamento que não deu certo, e você insiste, às vezes com muita dificuldade, você se abre para um novo relacionamento, mas quando vê, está repetindo o padrão, aquilo de ruim que aconteceu no relacionamento passado, está se repetindo, está acontecendo de novo, e você cada vez mais confia menos nas pessoas, ou você já entra no relacionamento com os dois pés atrás, achando que não vai dar certo, declarando que não vai dar certo. Ou então, talvez, é aquele emprego que você quer para ganhar um pouco mais, mas é uma vaga que nunca aparece, você tenta, você bate a porta, você busca, você procura isso com todas as suas forças, mas parece que você não consegue aquela colocação, aquilo nunca está disponível, aquilo nunca está dando certo, nunca chega para você. Às vezes é um concurso, é um estudo, mas você não consegue se concentrar, você não consegue se dedicar, você sabe, quando você para pensar naquilo, além do desânimo que você sente, você não tem clareza de onde o que você deve fazer primeiro, por onde você deve começar, e aí parece que aquilo é extremamente difícil. Gente, é isso mesmo. Você olha para aquilo que você quer para a sua vida e a impressão que você tem é que é uma jornada quase intransponível. Precisa de muita energia. Talvez você pense que precisa de muito dinheiro. Talvez você pense que precisa de uma competência que você não tem, né? E aí, falando sobre competência, é muito engraçado porque todas as pessoas que eu atendo na mentoria em inteligência emocional, elas são pessoas extremamente inteligentes. Há alguns dias atrás eu tive a oportunidade de ministrar, de trazer um treinamento para um grupo de mentes brilhantes do nosso país. Eu estava com uma equipe de procuradores da República, do Ministério Público Federal, e nós estávamos compartilhando sobre inteligência emocional. E o que fica muito claro nos meus treinamentos, que às vezes você tem uma inteligência fantástica, assim, ideias incríveis, mas para os seus resultados, só essa inteligência não é suficiente. Você precisa também desenvolver o seu emocional. E aí eu vi pessoas extremamente competentes, mas que viviam pequenos dilemas e todos eles relacionados à história emocional. Então, de fato, todos que eu conheço são pessoas competentes. Sim, são pessoas competentes. Mas quando nós olhamos para o resultado, a gente vê, puxa, podia ser mais, podia ser melhor. Habilidades, são pessoas que têm habilidade, são pessoas que têm experiência, são pessoas que têm vontade para vencer. Mas parece que a roda não gira, sabe? Tem uma vírgula, tem um mais que atrapalha. E ao longo da vida, essas pessoas elas vão se tornando ansiosas. Por quê? Porque é um medo que vai crescendo internamente. O medo do fracasso, o medo de envelhecer
sem resultados, sabe? Envelhecer sem um relacionamento legal, envelhecer sem um emprego legal, envelhecer sem um recurso legal. Para aqueles que querem empreender, eles têm essa necessidade e quando o tempo passa, eles, puxa, eu vejo pessoas tão jovens abrindo empresas e sendo empresários de sucesso, e eu estou aqui com essa idade e ainda não fiz nada, ainda não consegui sair do lugar efetivamente. Já tentei, mas não deu certo. Foi muito difícil, né? Então, habilidades, experiência e vontade, mas parece que a roda não gira. A roda não gira. Não, ela não gira. As coisas não dão certo. As coisas andam para trás. Você começa, mas vem alguém e diz, não, isso não vai dar certo, e você desanima. Ou então você começa a batalhar, mas parece que as coisas vão escapando pelas suas mãos. Parece que o universo está conspirando contra você, sabe? E você olha para pessoas que estão do seu lado. Talvez você tenha um exemplo de alguém que é alguém normal, que é alguém como você, e que foi, e que deu certo, mas parece que contigo as coisas não funcionam. Sabe? Eu já ouvi muitas pessoas falando, parece que comigo tudo é mais difícil, tudo é complicado, e se tiver que dar errado com uma pessoa, essa pessoa serei eu. Eu já ouvi muito isso, muito mesmo. Pessoas que sentem, que têm uma convicção interna, ainda que elas não declarem isso, ainda que elas queiram manter um positivismo, uma atitude de gente do bem, de que vai dar certo, mas internamente elas estão aprisionadas no fracasso. Pessoas que sentem medo, elas sabem bem do que eu estou falando. Elas podem, nas conversas que elas têm com os amigos, com os colegas de trabalho, com os parentes, elas podem falar, discursar, elas podem planejar, elas podem ter ideias incríveis. Mas quando elas deitam no travesseiro e antes de adormecer, que elas começam a revisar a vida e repensar os planos, bate uma frustração, bate um medo tão forte, sabe? E elas se sentem acorrentadas, aprisionadas emocionalmente. E hoje a gente vai falar disso. A gente vai falar dessa dor, tá? A gente vai falar dessa dificuldade. Mas afinal, qual é o problema? Qual o problema? O que nos leva a esse estado, sabe? Esse estado de dissonância, esse estado de conflito. Qual é a dificuldade? Nós estamos constantemente procurando o erro, como se fosse uma engrenagem quebrada, como se fosse um parafuso que está faltando. Existe até uma expressão popular para isso, né? Ah, fulano tem um parafuso faltando. Quando a pessoa tem algum comportamento inadequado, quando a pessoa se posiciona de uma forma que as pessoas que estão ao redor acham que é uma forma completamente inadequada, indevida, né? E a gente traz essa expressão, tem um parafuso faltando. Então, quantos de nós não nos questionamos, né? Poxa, o que está faltando? Eu já estudei, eu já fiz, eu já procurei, eu me comparo, eu me olho e vejo outras pessoas que estão dando certo e eu não estou dando certo. O que está faltando, né? O que está faltando? E aí hoje, gente, hoje, queridos, meus mentorados queridos, eu quero trazer para vocês uma informação sobre a modelagem social. Eu não vou expandir esse assunto, não vou falar da pesquisa, mas o que eu quero dizer, de uma forma bem simples, é que nós aprendemos, quando crianças, lá pelos nossos 3, 4, 5, 6, 7 anos, nós estamos desenvolvendo a nossa personalidade. E nós estamos assimilando como uma esponja, aprendendo com os nossos genitores, com o nosso pai, com a nossa mãe.
em alguns casos, algumas pessoas que foram criadas pelos avós, nós estamos aprendendo com os nossos avós, aprendendo com os nossos irmãos mais velhos, nós estamos desenvolvendo quem somos e em que nós acreditamos pela modelagem social. Nós estamos observando, lendo esse mundo social que está ao nosso redor, e esse mundo social ele vai desenvolver padrões. E dentro desse contexto eu quero falar de uma coisa que é fundamental, que é muito importante, que são as palavras que nos foram liberadas. A partir de agora, eu quero que você dê um passo para trás. Eu quero que, enquanto você me escuta, enquanto você ouve o conteúdo que eu vou trazer, eu quero que você leve a sua mente para o passado. Talvez, ao fazer isso, você sinta dor, relembre de memórias que não são tão legais, talvez que foram traumáticas, talvez que momentos que foram difíceis, né? Momentos que foram duros, mas você superou, você está aqui. Então, eu quero te dizer, antes de começar a falar em detalhes o que eu vou falar, que se você está aqui e você sobreviveu a toda essa dificuldade, é porque você é capaz de virar essa chave. Você é capaz de mudar esse estado. Você só precisa das ferramentas certas, da ajuda e do apoio certo. E é para isso que nós estamos aqui. Então, que palavras foram liberadas para você no passado? O que o seu pai dizia e o que a sua mãe dizia? Eu sei que eles falavam de muitas coisas, mas o que ficou no seu coração? O que ficou na sua mente? O que ficou para você? Qual significado ficou de tudo isso? Palavras, mas emoções geram significados. Então, talvez você cresceu num lar violento, num lar de agressividade física, de agressividade verbal, e você ouviu de alguém, de um pai, de uma mãe, talvez palavras muito duras no momento de raiva, no momento de dor. E essas afirmações, elas têm o poder de criar significado dentro de nós. E imagine, hoje, quando adulto, você consegue olhar para trás e entender que aquilo era a história do seu pai, que aquilo era a história da sua mãe, ou da sua avó, ou da sua tia, ou dos seus irmãos. Mas lá atrás, quando você tinha 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, o que você conseguia entender? O que você conseguia assimilar? Porque não foi hoje que você construiu seus padrões emocionais. Seus padrões emocionais foram construídos lá atrás, na sua infância. E é aí que está a mágica ou o grande problema. É que você cognitivamente consegue passear pela sua história e entender o que aconteceu. Mas e você emocionalmente? Quais os aprendizados, quais os padrões que você desenvolveu? Sabe? Eu vou compartilhar com vocês uma pesquisa do Dr. Matsumoto Masaru. Ele estudou o pensamento e a influência do pensamento, das emoções e das palavras em transformar, em alterar os padrões da molécula de água. E aí eu não vou adentrar no detalhe, nas nuances, nos detalhes dessa pesquisa. Eu vou fazer uma apresentação bem breve, mas bem lúdica e bem prática dos resultados que foram encontrados.
Ele expôs, em um experimento, ele expôs a água a palavras que eram declaradas. E aí ele fotografou a molécula da água para ver qual era o padrão que ela formava quando exposta àquelas palavras. E aí eu vou trazer os exemplos. Esse aqui é o padrão que a água assume quando ela era exposta à palavra verdade. A água assumia esse padrão, né? Aqui é o padrão que a água assumiu quando ela era exposta à frase "você me enoja". Olha, gente, que diferença que há entre um padrão e outro. Aqui, o padrão que a água assumia quando ela era exposta à palavra sabedoria. O arranjo que a água fazia quando ela era exposta à palavra sabedoria. Aqui a palavra obrigado. Eu não sei se vocês têm a percepção que eu tenho, mas na minha ignorância, eu sou bioquímico, não sou químico, né? A impressão é que, para algumas palavras, a água se comporta ou assume um padrão de uma joia preciosa, né? Aqui, obrigado. Aqui o padrão que a água assumia quando era exposta à palavra eterno. Essa que era a imagem. Aqui, quando ela era exposta à palavra mal, né? A palavra mal, ela então parece que não havia padrão, né? A impressão que eu tenho olhando essa imagem é de caos, é de desarmonia, né? Qual é a sua impressão? Olhando essas figuras, qual é a impressão que você tem? Coloca aí para mim no comentário, você que está comigo ao vivo, ou você que está assistindo a aula gravada, coloca nos comentários qual é a impressão que você teve dessas imagens, desses padrões que a água assume quando era exposta a uma palavra. Aqui a água, o padrão que a água assume quando exposta à palavra amor e gratidão. Que coisa linda, que coisa incrível. Ainda falando disso, eu quero compartilhar com vocês. Nós somos, como seres vivos, né? Nós, humanos, como seres vivos, boa parte, e eu posso dizer a maior parte de nós é água. Nós somos água. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse estudo demonstra cientificamente que a palavra ela altera o padrão que compõe o seu organismo físico. O seu físico. A palavra altera o padrão da água. E como bioquímico, eu posso dizer que a água é o solvente universal. Praticamente todas as reações bioquímicas, elas vão acontecer em água, no solvente da água. Agora, você imagina, você agora reflete comigo e pensa comigo o que palavras que foram lançadas no passado podem produzir no seu corpo físico e no seu emocional. O que esses conceitos, essas afirmações, essas colocações que às vezes foram lançadas num momento de raiva, em que minutos depois a pessoa que falou já não sentia e já não concordava com aquilo que foi dito. Mas essa informação ela ficou impressa, guardada no seu corpo e na sua alma, né? O que essa informação pode causar? E aí eu trago um texto que está escrito na Bíblia, no livro de Provérbios, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Em outras versões diz na palavra. E quem bem a utiliza
come dos seus frutos. Então, as palavras, elas não voltam vazias, elas são decretos, elas são afirmações que podem programar a vida das pessoas. E aí, o que eu quero te dizer? Entenda o seguinte, eu sei que muita coisa na sua vida adulta, você ouve, pessoas que não gostam de você estão criticando você, pessoas que gostam de você estão te criticando, estão falando alguma coisa de você, comentando coisas boas, coisas ruins. E eu sei que agora, como adulto, você liga o botão do F e segue a sua vida, tá? Tudo bem. Alguns se incomodam, né? Eu tenho um padrão de me incomodar com a opinião das pessoas. Por quê? Porque meu perfil é um perfil que é conectado, que é voltado às pessoas. Mas existem perfis comportamentais que não são voltados às pessoas, são voltados a resultados, são voltados à qualidade do trabalho. E esses perfis, eles se incomodam menos com a opinião das pessoas. Mas o que eu quero te dizer não é o poder da palavra agora, é o poder da palavra lá atrás, quando você estava construindo a sua percepção de mundo. Aquelas palavras, elas, assim como elas alteram e criam arranjos na molécula da água, aquelas palavras, elas são decretos que criaram arranjos no seu modelo mental. É isso que eu quero dizer. Então, olha só, palavras que foram decretadas lá atrás, então são palavras que foram lançadas lá atrás, né? Longo prazo. São palavras que se criaram ou se tornaram decretos. A médio prazo e a longo prazo, essas palavras, esses decretos, eles viram padrões. E essas palavras que são lançadas a curto prazo são palavras que criam atmosferas. Parece confuso? Deixa eu te explicar um pouco melhor. Lá atrás, pessoas te disseram coisas, afirmaram coisas sobre você, e esses decretos viraram sentenças, eles viraram regras para vocês. Para você, essas palavras, é assim que a vida funciona. Porque foi assim que você aprendeu, foi assim que você ouviu. Essas regras, elas vão criar padrões no seu cérebro e esses padrões vão se manifestar com comportamentos e esses comportamentos vão gerar resultados. Então, uma coisa está conectada à outra, está produzindo a outra. Eu tenho decretos dentro de mim que são regras emocionais. Essas regras criam em mim padrões, esses padrões geram comportamentos e esses comportamentos geram resultados. E esses comportamentos criam atmosferas e criam clima, meu clima emocional. Qual é a minha estação emocional? Tá, vamos dar um exemplo para isso ficar muito claro. Imagina que eu, quando criança, via minha mãe se separando do meu pai, em um ambiente de traição, em um ambiente de violência, e imagino que uma filha viu isso, uma filha participou e olhou e ouviu discussões e palavras, e a mãe dizia: homem não presta, homem não presta, homem não presta. A filha, ela vai trazer isso como um decreto, como uma regra. Gente, eu quero deixar bem claro que eu estou dando um exemplo. Então, não tomem isso como uma regra geral, tá bom? Fazer um parêntese aqui. Por quê? Porque da mesma forma que eu posso me alinhar a um padrão, modelando ele, copiando ele, eu posso me afastar dele. Então, cada um tem uma percepção e dá um significado para aquela história. Se eu te contar a mesma história, nós podemos nos aproximar na percepção e no significado, ou podemos nos afastar. Então, eu estou trazendo um exemplo hipotético. Esse exemplo pode caber para algumas pessoas que estão aqui e podem não fazer nenhum sentido para outras pessoas. Eu só quero que vocês entendam o que eu estou falando. Depois você vai e olha para você e busca em você suas respostas.
Mas vamos lá. Um casal vivendo conflito, vivendo lutas, discussões, brigas, declarações, afirmações, palavras ruins que foram decretadas, que foram faladas. Como a criança vai reagir a isso? Imagina uma criança, uma menina que cresce acreditando que o homem não presta. Ela cria dentro dela uma regra, uma sentença. Qual é a regra? Homem não presta. Ela ainda não teve nenhum relacionamento, ela ainda não conheceu ninguém, mas dentro dela ela já tem uma afirmação: homem não presta. E se homem não presta, esse padrão, essa sentença, me diz o quê? Eu não posso, diz para ela o quê? Eu não posso confiar no homem. Se você confiar no homem, mais cedo ou mais tarde, ele vai te trair. Ele vai te abandonar, ele vai te fazer sofrer, ele vai te fazer ter experiências ruins. E aí ela cria dentro dessa sentença um padrão, um comportamento e um resultado. Entende? Ela vai agir assim. Sabe pessoas que, sem um motivo real, desconfiam das outras? Porque ela não tem um motivo dentro daquele relacionamento, mas ela trouxe para aquele relacionamento o motivo dela, o motivo da mãe dela, o motivo da história do relacionamento dos pais dela. Ela traz, ela transporta isso, e aí ela começa a ter um comportamento como se aquilo que não está acontecendo estivesse acontecendo. Porque não está acontecendo fora, mas está acontecendo dentro dela. E ela sofre, e ela tem medo, e ela se aflige, e ela agride, e ela tem certezas. Só que as certezas que ela tem não vêm dos fatos. As certezas que ela tem vêm das verdades que ela tem dentro dela. E aí, como último momento, ela cria uma atmosfera para a vida dela. Ela cria um clima. Homem não presta. Veja o que ela vai falar e o que ela vai proclamar durante a vida dela. E ela vai fazer isso, ela vai se mover no meio dessa certeza, no meio dessa convicção emocional, até que isso se reafirme na vida dela. E aí ela vai ter uma experiência em que homem não presta. E ela vai poder olhar e dizer assim: eu não disse? Eu sabia. E aí aquilo tudo se alinhou à vida dela. Ela poderia ter uma experiência diferente? Poderia. Mas se o decreto que estivesse dentro dela fosse diferente. Por isso, na aula anterior eu falei, programados para fracassar. Nós criamos, nós temos um contexto emocional. E por mais inteligente, amáveis, por mais maravilhosos que nós possamos ser, nós vamos colher desse ambiente. Então, qual é a atmosfera? Vamos agora fazer uma reflexão prática. Qual é a atmosfera que você vive? Quais são as coisas que você costuma falar e as coisas que você costuma acreditar? O que você fala com frequência sobre relacionamentos, sobre o amor, sobre a prosperidade, sobre ganhar dinheiro, sobre crescer, sobre vida profissional? O que você fala sobre a autoridade? O chefe, o líder na igreja, o líder no trabalho, o líder na família. O que você fala sobre a autoridade? Comece a perceber a sua atmosfera, qual é o seu clima, qual é o seu discurso, para depois dar um passo atrás e entender qual é o seu comportamento. Como é que você se comporta diante da autoridade? Como é que você se comporta quando alguém está elogiando você, dizendo que você é um cara bacana, que você é uma mulher incrível, que você é uma pessoa extremamente habilidosa. Quando as pessoas te elogiam, como é que você se comporta? Você aceita bem o elogio ou você se encolhe, você se retrai? Tudo isso tem a ver com o seu sistema de crença, com os seus decretos, com as palavras que foram lançadas. Você não presta, você não serve para nada, você deveria morrer. Essas palavras lançadas lá atrás criaram padrões dentro da sua mente. Sabe, você esqueceu isso, mas o seu subconsciente guardou e ele lida com isso todos os dias. E aí, gente,
Assim, de uma maneira muito prática, de uma maneira muito específica, eu quero falar do conflito da prosperidade. Sabe, eu acho que de 100 pessoas, 150 queriam ganhar dinheiro na vida, sabe? Queriam ter um carro bom. Não é uma questão de ostentar, mas é ter uma casa confortável. É você pagar seus compromissos, é você poder comprar uma roupa que você gosta, é você poder comer uma coisa que você gosta, sabe? Sem esbanjar, mas ao mesmo tempo sem se tolir, sem se limitar. A prosperidade é uma coisa que nós fomos criados para ela. Mas, infelizmente, a ideia que nós temos dentro, bem lá no fundo de nós, não está dizendo isso, está dizendo uma outra coisa. Até para você que acha que quer dinheiro, que quer prosperidade, eu vou dizer, talvez você esteja mentindo para você mesmo. E daí eu trouxe esse exemplo para a gente falar um pouco sobre isso. Tá? O que que nós desejamos? Nós desejamos isso, recurso, dinheiro, sabe? Para ter uma vida mais tranquila. Mas o que que nós temos? Nada. Escassez. Eu conseguia perceber que havia programas emocionais que levavam a pessoa a não prosperar. E aí, a primeira dica que eu quero deixar para você que vive esse dilema, sabe? De saber que você tem todo o potencial, mas não consegue produzir esses resultados. Saber que você tem a prosperidade, quer a prosperidade, deseja ela, mas ao mesmo tempo você não consegue. E você vive assim, endividado, vive na dificuldade, vive no vermelho, vive no limite. Não adianta você resolver esse problema aqui no presente, você tem que resolver lá atrás. E aí eu trago um texto, que é um texto bíblico, mas eu acho que o que está sendo dito aqui é uma coisa para além da religião. E o versículo, né, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a sua verdade? Que significado você deu às coisas? O que que você aprendeu lá atrás? Que decretos você guardou dentro do seu coração, no seu subconsciente, e que hoje eles estão regindo, eles estão direcionando, eles estão comandando a sua vida, o seu comportamento e os seus resultados. O que está guardado aí dentro de você? Qual foi as experiências emocionais, as aprendizagens emocionais que te fizeram chegar aqui, te criaram o que você é hoje, tá? Então, descobrir essa verdade, identificar essa verdade, é um processo de cura, é um processo de libertação. É algo fantástico, é algo incrível. Hoje pela manhã eu compartilhei o áudio de uma pessoa. Ela começou um empreendimento e assim eu me sintonizo com a alegria dela. Há quase um ano atrás eu atendi ela num programa de maturidade emocional e houve momentos em que ela sentiu muita raiva de mim. Eu disse a ela que esse momento poderia chegar, mas isso fazia parte do processo. É quando você vai romper com o eu antigo e ir em direção a um eu novo, a um futuro novo, né? Como aquela imagem na aula passada da mulher que saía do casulo, né? Então ela era uma pessoa, mas agora se transformava em outra pessoa, mas isso tudo nascia dela mesmo, né? E ela começou um negócio e o negócio está dando muito certo. Está prosperando, ela está muito feliz com o que ela estava fazendo. E essa virada de chave foi uma virada interna. Ela se descobriu no processo. E foi uma coisa muito incrível, muito gratificante. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero ainda dar mais um passo para vocês. Talvez alguns de vocês estão na superficialidade da vida e estão dizendo assim, cara, Jânio, eu adoro dinheiro, o que eu queria mesmo era comer aquelas comidas gostosas, andar num carro confortável, poder viajar e tudo, tá? Você acha que pensa assim, mas eu quero que vocês digitem agora aqui no chat que eu quero ler. Então eu vou fazer um teste aqui com vocês. O que você pensa sobre dinheiro e riquezas? Quando você sabe que um amigo seu, uma pessoa
próxima, um amigo de infância, você reencontra ele, imagina, um cara de infância, um cara que era meio comum, sabe? Não era o melhor aluno, não mostrava ser promissor. E aí tu encontra ele, cara, o cara muito bem vestido, o cara virou empresário, botou um baita do negócio, tá extremamente próspero, o cara cheiroso, de carro, um carro bonito, o falar dele era uma pessoa completamente diferente, tu nem acredita que é ele. E aí vocês têm uma conversa bem rápida em que ele fala de uma carreira de sucesso que ele tem e você fala pouca coisa, porque você não tem muita coisa para falar. Primeira pergunta, de verdade, cara, qual é o sentimento que você tem? Qual é o sentimento desse encontro? Qual o sentimento de você, de repente, tá com um colega que era uma pessoa como você, mas que agora ele está a quilômetros de distância e levando a vida que você gostaria de levar? Qual é o sentimento? Escreve no chat aí para mim. Enquanto você escreve, se percebe nesse processo, me fala uma coisa, qual é o pensamento que você teria sobre esse seu colega? O que você iria pensar sobre essa situação dele, tá? Responde aí, tem uma turminha boa aqui com a gente. Por favor, seja sincero, tá? Aproveita a oportunidade, vamos começar a tirar essas cascas e falar e se expor o suficiente para se transformar. Tá bom? O que você fala quando alguém prospera? Então, desse amigo seu, o que você ia falar dele para você, numa conversa interna, ou talvez numa conversa com um parente? Que construção você ia fazer sobre esse amigo que prospera, tá? Vou dar uns minutinhos aqui para vocês. O sentimento é de surpresa, né? Só surpresa? Ah, tá. Fiquei surpreso. Cara, que isso e tal. Beleza. Mas quando você vai fazendo um paralelo, tá? E você se sente fracassada. Você vai fazer uma comparação. Vamos lá, com calma. Você vai fazer uma comparação, mas essa comparação vai trazer um sentimento. Qual é o sentimento? Gente, eu devia ter feito um slide com esse sentimento. Eu devia ter feito um slide. Olha só, gente, de fato a gente não fala, não declara. Eu não acho estranho vocês não falarem isso, mas o sentimento que mais predomina numa situação dessa é de inveja. É um sentimento de inveja. Dificilmente a gente se alegra com o sucesso dos outros. Dificilmente. As pessoas que se alegram com o sucesso dos outros é porque elas já romperam essa bolha do fracasso. Elas romperam esse preconceito. Então, é assim, é você ter um modelo. Se você tem esse sentimento de inveja, você já está dizendo que no subconsciente você está programado para não prosperar. Porque se você estivesse programado para prosperar, o sentimento não seria de inveja, seria outro sentimento. Vou dar um exemplo para vocês usando um case diferente. É comum as pessoas dizerem assim, cara, fulano enricou. E aí vem aquela questão, do nada, fulano enricou, cara, agora ele tem um carrão e tudo e tal, e aquilo. E aí ele já pensa assim, ele deve estar fazendo alguma falcatrua. Não sei se vocês já tiveram essa experiência ou ouviram isso lá no passado. Fulano deve estar mexendo com alguma coisa que não é lícita. Como é que uma pessoa cresce do dia para a noite? Como é que uma pessoa prospera? Deve ter algum rolo. Aí alguém diz assim, está envolvido com drogas, está no crime. Um outro diz, não, ele agora trabalha com político e esses políticos desviam dinheiro, é cheio de falcatrua e tudo. Olha só. Quando eu trago essa construção cognitiva, o que está por trás disso? Está por trás disso a crença que dinheiro está sempre ligado a algo ruim. Se eu trago essa construção
Cognitivamente, isso está apontando que há uma ilegalidade em prosperar. Não é legal prosperar. Vou dar um outro exemplo aqui, sem fazer crítica religiosa, mas levando para um contexto religioso. Há para muitas pessoas uma crença de que a riqueza é algo que nos afasta de Deus. E que as pessoas que são pobres e humildes são as pessoas que estão se conectando com Deus e com o universo e com o bem. Daí surge uma crença sobre o voto da pobreza. Com esse voto, ele quer como trazer um sacrifício e Deus vai se agradar disso. Gente, tem um versículo bíblico que diz assim, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E aí disso se faz uma construção, que os ricos não entram no reino do céu. Então, os pobres devem entrar. E sem perceber, sem que a gente faça ideia no nosso consciente, às vezes nós cremos nisso. E aí nós não conseguimos prosperar. Por quê? Porque o nosso subconsciente vai dizer que você não pode. Enquanto o seu consciente projeta um futuro incrível, o seu subconsciente está programado para sabotar. Então, enquanto seu consciente diz, cara, eu quero uma BMW, eu quero um apartamento meu, eu quero sair do aluguel, eu quero passar num concurso e ganhar bem, eu quero viver bem, e tudo isso é bom e você merece isso. O seu subconsciente está dizendo não, porque senão você não vai entrar no céu. Não, porque senão você vai ser um ladrão. Não, porque senão você está fazendo algo ruim. Então, há uma parte em você alinhada à prosperidade, há uma parte poderosíssima, que é o seu subconsciente, alinhado aos seus decretos, aos decretos de pobreza, de miséria. Então, continua nesse exercício aí e olha o que foi dito para você sobre prosperidade. Olha como o seu pai e como a sua mãe lidavam com o dinheiro, para que você consiga perceber padrões deles que você está repetindo agora, tá bom? E vamos continuar, gente. Quero dar uma paradinha aqui para dar para você a oportunidade de colaborar com esse projeto. Estou deixando aqui o meu Pix, que é o meu CPF, se isso está fazendo sentido para você, se isso está desenvolvendo, e se você quer que isso se estenda para mais pessoas, quer que a gente continue criando conteúdos incríveis, e você sente vontade de colaborar com esse projeto de mentoria. Gente, a mentoria Virando o Jogo é uma escola de inteligência emocional online e gratuita. Se você quer colaborar, você pode fazer isso com toda a liberdade. Você não tem obrigação de colaborar, isso não é uma imposição. Mas está aqui esse espaço para aquelas pessoas que sentem no coração, que têm essa necessidade, que estão se movendo para isso, tá? Então tenha liberdade de fazer a sua colaboração.